Olá, como vão todos? Espero que estejam bem, sejam todos bem-vindos a este canal de conhecimento. E darei início à terceira parte do estudo que tem como tema a lógica da Bíblia. E certamente eu acredito que esse terceiro estudo também vai ser interessante porque eu irei abordar o primeiro episódio negativo, como informei no vídeo anterior, envolvendo Adão e Eva, sua mulher, e quando foram expulsos do paraíso. Vai ser muito interessante. Só que antes eu gostaria de informar que já concluí também mais uma obra, esse aqui também muito interessante, que nominei a Cidade de Deus, a Nova Jerusalém, quando eu pude de alguma forma materializar o meu pensamento em relação à minha vida no reino dos céus. Jesus sempre orientou no seu evangelho que teria sim uma vida eterna, uma vida após essa vida que nós temos aqui neste mundo. E há algum tempo eu fiquei me perguntando como seria, se seria algo consistente, algo que eu pudesse imaginar de forma semelhante a que eu vivo aqui neste mundo. E de alguma forma pude compreender que se trata de algo bem aproximado, só que claro com algumas transformações. E por isso eu escrevi a Nova Jerusalém. Foi uma visão muito restrita minha, mas certamente vai te ajudar, vai de alguma forma responder algumas questões que você por acaso possa ter, e vai ajudar sem dúvida algumas pessoas que ainda têm dúvida se o céu de alguma forma venha a ser uma realidade. Esse livro para mim foi muito válido, muito útil, porque ao escrever eu pude então compreender que Jesus estava certo em relação a afirmar que a vida não acaba com a morte, a vida não acaba neste mundo. E eu pude então escrever Cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Aguarde que estará em circulação e você poderá usufruir da leitura, usufruir do material, e certamente vai ser muito interessante para você também. Pois bem, o estudo de hoje, como eu já informei, a lógica da Bíblia, a terceira parte, eu vou estar abordando o tema que eu compreendi que foi o primeiro evento negativo da Bíblia, o primeiro evento narrado pela Bíblia, que foi a expulsão de Adão, Eva, sua mulher, depois que desobedeceram a Deus, quando orientou que não deveriam comer do fruto, e comeram, e por isso os dois foram expulsos do paraíso, lugar onde Deus criou especificamente para eles viverem em paz, para eles viverem da melhor forma possível. Em determinado momento que não poderiam fazer o que fizeram, comer, desobedeceram. A questão não estava nem em ter comido, porque eles comiam vários frutos daquele local, mas foi em desobedecer a Deus, quando mesmo tinha orientado que não deveriam comer daquele fruto, e assim o fizeram. Pois bem, mas é muito interessante nós compreendermos, porque a pauta, o tema do estudo, a lógica da Bíblia, sem dúvida alguma, como eu já informei por diversas vezes, é algo muito interessante, mas precisa corresponder à expectativa do tema, o próprio estudo, porque quando se fala de lógica, precisa haver uma compreensão muito nítida a respeito. E quando eu pautei esse tema, é claro que eu considerei alguns aspectos, e um deles foi justamente compreender a veracidade da Bíblia. Isso é fundamental para que, de alguma forma, eu possa considerar, você possa considerar como um livro lógico. Precisamos, então, compreender que, de fato, o seu conteúdo foi algo existente. Começando pelo primeiro livro, o livro de Gênesis, de fato, algo muito interessante a se considerar. A Bíblia é confiável? O seu conteúdo pode-se dizer que, de fato, aconteceu em determinado período da história da humanidade. Deus ali, então, criou homem, mulher, colocou no paraíso. Todo esse evento narrado, informado, merece crédito. Se não merece, nada na Bíblia tem lógica. Se não merece, nada na Bíblia faz sentido. Pois bem, interessante considerar, como eu falei, que a Bíblia e seus eventos são algo que merece crédito. Por que merece crédito? Eu destacaria dois elementos importantíssimos. Por exemplo, a história de Israel,
e o próprio homem, dois elementos fundamentais. A história, porque Israel, como eu informei no estudo anterior, é algo real, né? Não é algo histórico, não é algo só histórico, não é algo que alguém contou e deixou de existir, não. Israel está presente hoje entre as nações, né? Então é fato que esse mesmo povo oriundo lá, né, do livro lá de Gênesis, e hoje está presente entre nós. Então, é uma realidade. E o próprio homem, Gênesis 1, capítulo 1, verso 26, vai informar que Deus criou o homem. Então, o homem e a história são dois elementos realmente que não se pode, de alguma forma, ignorar. São contundentes, né, para que nós possamos credibilizar os eventos bíblicos, né, a começar com o livro de Gênesis. Até porque, se de alguma forma abrir mão, né, se a ciência, os estudiosos, né, os pesquisadores, se abrirem mão do fato bíblico, né, da informação bíblica, né, sem dúvida alguma a humanidade ficará no vácuo, porque não tem algo mais consistente, por incrível que pareça, do que a informação bíblica. A ciência não tem essa informação. A única informação consistente é a Bíblia, que diz que Deus criou o homem do nada, transformou a matéria inorgânica em matéria orgânica, né? Em um único episódio que nós vamos encontrar isso, de fato, é no livro de Gênesis, né? Quem foi a primeira molécula? Quem criou a primeira molécula? Quem criou, né, o primeiro DNA? Não se tem, isso não é concreto, não é uma informação que se possa, de alguma forma, evidenciar, contrariando a informação bíblica. A Bíblia vai dizer que Deus criou, né, o homem da forma que foi, como já disse, pegou o barro, né, do pó, transformou a matéria inorgânica em orgânica e depois sociabilizou o homem. Coisa extremamente interessante. É claro que ainda assim vai ser questionado em relação à confiabilidade dos fatos, né? Quem narrou esse episódio? Quem estava lá para então realmente confirmar que de fato isso aconteceu? Vamos ficar sem essa resposta, porque foi uma informação bíblica, uma informação que Deus entendeu que deveria chegar desta forma, né? E certamente alguns elementos que subsidiam essa informação de Deus. Nós mesmos, né, quem sabe, somos o primeiro elemento consistente a confirmar a historicidade da Bíblia. Pois bem, e ela vai narrar, né, ali o primeiro episódio negativo, registrado no livro de Gênesis, né, capítulo 1, verso 26, quando Deus vai informar que cria, depois de criar todas as coisas, vai criar o homem, então ele cria o homem, e depois no capítulo 2, verso 21 ao 23, entendendo que o homem estava só, Deus então cria a mulher para ser a sua companheira, vai então criar, né, de uma de suas costelas, Eva, a mulher que conviveria com Adão no paraíso criado por Deus. E Adão, então, vive muito feliz, não se sabe qual tempo, mas a informação é que eles viveram ali durante muito tempo, até que entende que deveria comer o fruto que Deus orientou que não deveriam, né, comer, e eles, por isso, seriam expulsos do paraíso. E uma das contradições, né, claro, textual, é quando se entende que esse mesmo Criador, por ser um ser especial, dotado de vários, né, atributos, dentre eles a onisciência, né, porque ele, quando coloca uma árvore no jardim, certamente ele vai entender que o homem seria passivo de comer do fruto. E essa passividade poderia custar a saída dos dois do paraíso. Mesmo assim, Deus, né, entende que deveria ter essa árvore ali. Mas a lógica, né, do homem ter comido o fruto permitido por Deus, aí está certamente a informação importante, permitido por Deus, né? Claro, o homem, sem ter conhecimento disso, procura logo acusar Eva de ter seduzido-o a comer do fruto que teria sido proibido por Deus. Em algum momento os dois sairiam,
A questão é se eles sairiam da forma que eles foram criados. Afinal de contas, a escolha faz parte da vida, né? E de alguma forma, ela subsidia a vida. Quando nós podemos ter escolha, todo mundo sabe, quando se vive sem escolha, é algo opressor. Quando você não pode decidir, quando você não pode escolher, quando você não pode, de alguma forma, escolher entre uma coisa e outra, é algo muito ruim. Deus entendeu que isso não seria bom para o homem. Põe então no jardim uma possibilidade de escolha, que foi comer ou não comer. Naquele momento, Adão escolhe, resolve comer o fruto e toma uma decisão. E aquela decisão certamente faria com que a sua estrutura inicial fosse transformada. Uma vez que ele escolhe, então, já não era o mesmo Adão que antes fora criado. Agora era o Adão criado da forma que Deus criou, a sua imagem e semelhança. Seria Deus um ser ruim? Seria Deus um ser imprudente? Como se cria tudo e coloca a possibilidade para o homem, sabendo que ele comeria do fruto e seria expulso. Mas, na verdade, quando se compreende a lógica racional de Deus, em permitindo que o homem saia do paraíso para multiplicar, porque senão ele teria criado um planeta muito pequenininho. Se não fosse desta forma, se não compreendermos desta forma, certamente Deus teria feito um planeta muito pequenininho, quem sabe, algo muito, muito reduzido para viver só Adão e Eva. Não precisava ser um planeta com a dimensão que tem. E Deus, então, naquele momento, os coloca para fora, para fora do paraíso, do Éden, do lugar específico, para que eles, então, pudessem procriar, pudessem multiplicar. E isso que aconteceu. Eles foram, automaticamente, tiveram filhos, dos mais conhecidos, Caim e Abel, que é uma outra história que nós vamos ver se há lógica nesse episódio também. Esse está também no livro, porque foi o segundo episódio negativo narrado pelo autor de Gênesis, mas fato é que eles tiveram que sair. E na escolha, acredito que o mais importante a compreender foi o planejamento de Deus em permitir que, em determinado momento da vida do homem, ele pudesse escolher entre comer, no caso ali, e não comer. E quando ele come, Deus então, claro, entendeu que o homem estava pronto para sair do paraíso. Estava pronto para dar continuidade no seu planejamento, que era, de alguma forma, multiplicar a sua criação no planeta Terra. Teria ele prazer em ver a multiplicação. Nós vamos ver também que a questão da primeira morte, no caso de Abel, e outras atrocidades bíblicas, não estava no plano de Deus. Mas, infelizmente, a sua criatura, as escolhas foram perigosas e deu realmente, até hoje a gente realmente vê, de alguma forma, resultados negativos em relação ao homem escolher mal, escolher, de alguma forma, algo que não seja da vontade de Deus. Por mais que seja algo muito interessante, a questão da escolha ser algo que nós podemos conviver com ela, porque sempre temos escolhas, ou fazer a coisa boa ou fazer a coisa ruim. São escolhas, ainda é algo que nos ameaça. Mas quando nós entendemos que devemos escolher à luz do pensamento de Deus, certamente sempre vamos escolher as melhores coisas. Então a escolha foi, na verdade, um subsídio de Deus posto na sua criação, no DNA humano, para que então, em determinado momento, nós, de alguma forma, pudéssemos sempre escolher. Mas através da orientação de Deus, aliás, ele vai sempre corrigir, vamos ver isso ao decorrer dos eventos bíblicos, que ele sempre vai tentar corrigir as escolhas ruins dos homens. Sempre orientando, olha, essa escolha não foi boa, precisa realmente aprimorar, precisa me conhecer, precisa de alguma forma trabalhar com essas questões para que as escolhas sejam as melhores possíveis, E toda vez que os homens escolhem bem, os resultados são bons. E quando os resultados são bons, a humanidade vive
da melhor forma possível. Então, a lógica deste evento negativo vai ser de alguma forma compreendido quando se compreende, quando entende o plano do Deus magnífico, em permitir que o homem saia, mesmo que tenha sido da forma que foi, para que então o planeta fosse, de alguma forma habitado por vários outros homens, E aliás, se Adão não tivesse aquela escolha, se não tivesse procedido com a escolha de comer, quem sabe nós não estaríamos ainda aqui, porque demoraria muito mais, E de alguma forma a escolha de Adão subsidiou, não só o mal como o bem, subsidiou o homem, subsidiou as vontades e subsidiou de alguma forma o plano de Deus, que foi realmente ver as suas criaturas se multiplicar e certamente alguns reconhecendo a sua criação e outros não. Mas fato é que a lógica textual, a lógica no evento e a lógica no plano de Deus. Deus racionalizou o caso, o fato, entendendo que Adão sim comeria e quando ele então fizesse isso, ele sairia do paraíso para então multiplicar agora como homem modificado, o homem que teria na sua vida escolhas a fazer e sempre deveria escolher as coisas boas. Permitindo Deus, estaremos então no próximo vídeo com o quarto estudo dessa série, A Lógica da Bíblia Racional. Que Deus abençoe a todos.